Você sabia que no meio da igreja há pessoas que vão para o inferno e nem sabem disso? Jesus falou sobre isso. No episódio de hoje, o terceiro da nossa série especial sobre as parábolas de Jesus, vamos estudar a parábola do joio e do trigo. Você vai entender que nem toda aparência de piedade é autenticidade, e que o tempo da colheita revelará quem realmente nasceu de Deus. Por isso, fica até o final para descobrir o que Jesus está dizendo quando nos revelou essa parábola. Hoje damos sequência à nossa jornada pelas parábolas com uma das mais intensas e proféticas que Jesus contou, a parábola do joio e do trigo, registrada em Mateus 13, 24, 30, com explicação entre os versículos 36 e 43. É impossível abordarmos esta parábola com superficialidade, porque ela lida com o destino eterno das pessoas. Ela lida com o engano espiritual. Ela lida com o juízo final. Jesus começa dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Esse homem é o próprio Filho do Homem, Jesus. A boa semente é a palavra, e os filhos do reino são como trigo, frutos legítimos dessa palavra. Mas enquanto os homens dormiam, um inimigo veio e semeou joio entre o trigo, e foi embora. O joio naquela região era uma planta chamada zizânia, que na fase inicial é extremamente parecida com o trigo, mas com o tempo ela revela sua verdadeira natureza, porque o trigo produz fruto e se curva com o peso da maturidade. O joio permanece ereto, infértil e vazio. Nem tudo que parece ser do reino é. Nem toda folha verde representa vida espiritual genuína. Nem toda pessoa que canta, prega ou lidera está enraizada em Cristo. Jesus está dizendo: há falsificações no meio da plantação. E isso não deveria nos surpreender, deveria nos manter vigilantes. Mas o que mais chama a atenção é a resposta do dono da plantação. Quando os servos percebem o joio e perguntam se devem arrancá-lo, ele responde: não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai crescer ambos juntos até a colheita. Essa decisão é chocante, porque naturalmente queremos pureza imediata. Queremos limpar tudo agora. Queremos arrancar o que é falso. Mas Jesus está nos ensinando que o discernimento do que é joio e o que é trigo pertence ao tempo e ao Senhor da colheita. E ele tem um motivo. O zelo sem sabedoria pode causar danos irreparáveis ao trigo. Isso não significa que não devemos confrontar o pecado. Isso é bíblico e necessário. Mas significa que o juízo definitivo sobre o que é autêntico ou não pertence a Deus. Ele conhece os corações. Ele sabe o que está oculto. E mais, ele tem o tempo certo para separar. Jesus diz claramente: a colheita é o fim dos tempos e os ceifeiros são os anjos. Ou seja, haverá um dia, e esse dia está chegando, em que o Senhor separará os verdadeiros dos falsos, os que são dele, dos que apenas pareceram ser. E o destino do joio é claro: ajuntai primeiro o joio e atai-o em feixes para ser queimado. Jesus interpreta isso dizendo: lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Essa é uma das descrições mais claras do inferno na boca de Jesus. E não está sendo dirigida a incrédulos declarados, mas a falsos crentes misturados no meio da plantação. Isso precisa nos levar à autoavaliação. A pergunta não é: quantos dons eu tenho? Quantos seguidores nas redes sociais? Quantas funções eu exerço na igreja? A pergunta que devemos fazer é: sou trigo ou sou joio? A palavra tem gerado fruto real na minha vida ou só aparência externa? Porque o trigo se reconhece pelo fruto. E o fruto é obediência, é transformação, é caráter, é vida escondida em Cristo. E se hoje, pela graça de Deus, você perceber que tem vivido como joio, há esperança. Você pode se render, pode se arrepender, pode nascer de novo. Mas o tempo é agora, porque o Senhor da colheita está vindo, e ele não falhará. Essa parábola também fala àqueles que são trigo verdadeiro. Não se escandalize com a presença do joio. Não abandone a igreja por causa de hipócritas.
Não deixe de frutificar por causa de escândalos. Continue crescendo, continue amadurecendo, continue firme, porque no tempo certo Deus fará a separação. E o texto termina dizendo: então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. O joio será lançado fora, mas o trigo será glorificado. Por isso eu te pergunto hoje, com temor e com amor: você é trigo? Você tem frutificado? Você vive para agradar ao Senhor da colheita? Se sim, continue firme. Se não, ainda é tempo de se render. Esse foi o terceiro episódio da nossa série sobre as parábolas de Jesus. No quarto episódio, vamos estudar a parábola do grão de mostarda e você vai entender como o reino de Deus começa pequeno, mas tem um potencial de crescimento transformador. Se essa mensagem te despertou, escreva aqui nos comentários: Senhor, quero ser trigo verdadeiro. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e inscreva-se no canal, ative as notificações, porque ainda temos muito a aprender com as palavras de Jesus.